A equipe AF surgiu de um rapaz que era engenheiro elétrico, mas tinha mania por automobilismo. Então, junto a mim, Cari Ribeiro, Roland Itten, que é o suíço que era sócio de Cari Ribeiro. Aí falou, mas vamos fazer. Então, por isso que os carros não eram de Cari Ribeiro, mas tinha Cari Ribeiro como uma gratidão pelo que ele fazia com a gente, que ele fornecia oficina para a gente fazer o que quisesse, mexer nos carros, tudo. A gente trabalhava de noite, trabalhava de dia, e sempre anotava tudo que a gente botava de novo, porque carro de corrida corre uma vez e irmão já faz de novo. Então ele anotavam tudo para cobrar da gente, porque nós éramos uma escuderia onde tinha Fernando Suerdick no meio, leve, a coisa, cotizava e tinha sempre algum dinheiro, porque um jogo de pneu do carro nosso custava o que eu não ganhava no prêmio. Um jogo de pneu custava 5, 6 mil reais, a gente ganhava 4 e pouco, quando era primeiro lugar, né? Então essas coisas todas dificultavam, a gente corria por amor ao esporte. Nós tínhamos na escuderia F 2 carros principais e 2 duplas que corriam nesses carros, porque algumas das corridas, aliás, as maiorias delas, eram em dupla. E eu corria com o Lulu Geladeira e nós tínhamos um segundo time, que necessariamente não tinha ordem de segundo, mas era segundo porque Lulu estava no primeiro, que era José Luiz Bastos e André Buriti. Essas 2 duplas corríamos num Puma, que era o 71 e 72 da escuderia F. Com o Lulu nós já enfrentamos essa segunda fase, onde a gente desenvolveu uma escuderia, que chamava-se Escuderia F, que tinha 3 patrocinadores básicos e algumas empresas da Bahia que nos patrocinavam. Esses patrocinadores eram a própria fábrica da Puma, os revendedores Volkswagen e empresas como a Suerdick, que era muito famosa naquela época, de charutos, a Lajes Volterrana, que fabricava lajes para casas, e algumas outras que agora não me lembro, Goodyear, que nos fornecia alguns pneus americanos. E, enfim, a gente tinha uma estrutura muito bem montada. Essa estrutura era praticamente imbatível na Bahia, que eu estava com o automobilismo muito em baixa, né, vamos dizer assim. Então era uma estrutura muito forte. A gente tinha todos os moldes de estrutura de competição que tem hoje na Fórmula 1, na Stock Car, mais, vamos dizer assim, para Stock Car. E o que é que acontecia com isso? Nós tínhamos um box com aparelhagem para monitorar os carros. Hoje em dia você monitora por telecomunicação e por telemetria com computadores. Naquela época não existiam os computadores ainda, então esse monitoramento era feito com relógios, com alguns equipamentos especializados de som de carburação, de descarga, de poluição, essas coisas todas, e os equipamentos de tempo com placas de sinalizações manuais que eram apresentados na pista para a gente saber nossa performance. Então a gente tinha uma verdadeira equipe em terra, eu chamo em terra porque não estou no mar, mas eu digo estável lá, que eram feitas pelas mulheres nossas, certo? Que eram nossas namoradas na época, que hoje são nossas esposas. Elas ficavam no box e cronometrando os carros, cada uma cronometrava um carro, para ver a evolução do carro, se a gente estava perdendo tempo, o que hoje é feito por telemetria, elas faziam manualmente. Então elas tinham uma planilha, 2 cronômetros, às vezes 3, e ficavam cronometrando as voltas e informando, perdeu 1 segundo nessa, perdeu meio décimo na outra, o carro está andando menos, está andando mais, o cara que está atrás vai estar se aproximando. Então a gente tinha toda uma estrutura muito bem arrumada. Na década eu acho que eu não tenho exatamente certeza, mas desde o final da década de 40, principalmente na segunda fase da década, os últimos 5 anos da década de 50, porque eu aí já tinha 7 anos, 8, assisti corridas no Farol da Barra, que eram corridas realizadas com carros de nível internacional, que eram Ferraris, 190 mm, Maserati, Jaguar,
Alfa Romeo, eram carros esporte internacional, entendeu? Esses carros corriam aqui, correu aqui Tefé, correu Chico Landi e outros pilotos brasileiros famosos da época, vários, eu tenho lá no meu arquivo, muitos. Inclusive, e daqui da Bahia correu Lulu corria, Leves Macheves, esses dois eu tenho certeza absoluta, Paulo Lanar, esses três aí que eu me lembro da Bahia, eram pilotos que estavam, sim, Martins também, Caramuru, Antônio Martins, eles também é dessa época, esses aí eu tenho certeza. Aí a segunda fase vem já na década de 60, também no Farol da Barra. É a fase onde correram as fábricas brasileiras, as grandes fábricas, era a Cinca, as fábricas que sustentavam o automobilismo nacional. Era a Cinca, Vemag e Alfa Romeo. Alfa Romeo não, FNM, Fábrica Nacional de Motores. Eles mantinham a equipe de fábrica e corriam, aí com pilotos oficiais de competição, mas que viviam do esporte, inclusive com carteira assinada pela fábrica, que são os primeiros profissionais brasileiros realmente dentro do automobilismo. A primeira corrida que teve na Centenário foi uma corrida de Fórmula V, que ganhou Norman Casari. Norman Casari, carioca. Ele veio aqui, correu. E aí depois começaram as corridas estreantes. Teve a primeira corrida para formar os pilotos aqui, para poder ter um campeonato baiano e a gente participar também das corridas do Campeonato Brasileiro. Pronto, aí a história da Centenário, a cronologia exata das corridas aqui de cabeça não sei dizer, mas eu acho que teve assim, 2 corridas de estreantes, depois 2 de novato, depois teve 500 quilômetros, aí tiveram corridas regionais nossas e corridas locais aqui durante o ano. No outro ano teve outro 500 quilômetros. Aí depois continuaram tendo corridas regionais e locais, Norte e Nordeste. E até 72. A última corrida foi exatamente em 72, em maio de 72. Num dia que teve um aguaceiro, que a lama entrou pela pista, foi um inferno total aqui. A corrida quase foi suspensa e tal. Foi a última. Aí depois veio um decreto que proibiu corrida no Brasil todo em pista de rua. Aí a Bahia, como não tinha autódromo, ficamos por fora. O Polo passou daqui e foi para Fortaleza, que tinha inaugurado o autódromo. E aí nós ficamos para trás. Porque as primeiras corridas que aconteceram não foram na Centenário. As primeiras corridas foram aqui no Farol da Barra. Entrava no Farol da Barra, chegava no Morro do Cristo, fazia a volta, ia por dentro, vinha pela Marquês de Leão e voltava para o Farol da Barra de novo. Era uma doideira. Você não tem ideia. Porque a pista era a pista da Centenário, que era recapeada na época. E o pau comia. A largada era... Os boxes ficavam onde hoje é o Habib. Ali os Habibs, aquelas casas, aqui toda aquela rua de dentro, aquilo ali eram os boxes. A largada era o sentido da pista, era dali do Habibs indo para o túnel, o que seria hoje a contramão. Quer dizer, na época também era a contramão, mas o Detran invertia o sentido do circuito, entendeu? A gente fazia nesse sentido horário. Isso era uma outra época, entendeu? Era um romantismo incrível. Você não tinha guardrail. Você tinha a Centenária inteira e não tinha guardrail. Era, sabe, não acontecia nada porque Deus é baiano. Entendeu? O senhor do Bonfim estava 24 horas no ar com a gente. Então, o público realmente respeitava, de um policiamento forte, o público respeitava, porque queria ver um espetáculo,
A gente passava um tempo todo divulgando, sabe, as coisas, dando informações como onde é que o público tinha que se posicionar. Cuidado, não fique nas curvas, na saída de curva, porque o carro pode derrapar, pode atropelar. O nome dele de corrida é Scarpa. Ele vinha, era com 1 quilômetro de arranque. Saía lá da ponta pra cá, pra onde era Mandúcia, aquele negócio, tinha ali era um restaurante do povo. E choveu, fez uma poça d'água. Quando ele veio que ele freou, o carro rodou, ele bateu, matou ele na hora. Morreu na hora. Aí acabou as corridas por ali, nunca mais teve nada de corrida de arranque, aí passou a ter as corridas do Centenário e aí ficou pelo Centenário afora. Felizmente a Bahia sempre tem coisas diferentes. A Bahia resolveu, quando nós estávamos no auge da evolução automobilística, proibir o automobilismo na Bahia por motivos que a gente até hoje não consegue entender. Então foi proibido e matou todos nós que tínhamos patrocinadores, que tínhamos a escuderia funcionando, tivemos que parar com tudo, porque o patrocinador sumiu, ninguém mais queria contradizer uma ordem governamental estadual que era proibido correr na Bahia de automóvel. Então a gente perdeu o bonde da história. Hoje certamente nós seríamos, e nós pilotos aqui, quem sabe se não teria evoluído no contexto do automobilismo nacional e quiçá no internacional, porque naquela época o Emerson Fittipaldi saiu dessas mesmas corridas que nós participávamos para correr fora do país. No Centenário, ali no Calabar, treinando, eu ali, a mangueira da bomba de óleo quebrou, o carro rodou, eu entrei, derrubei o muro da frente, derrubei a parede da sala, fui parar junto, com o carro todo dentro da casa. E o cara disse, não tem problema, paga, você leva seu carro. Juntou a turma ali, pagou, eu levei meu carro de volta. Isso eu nunca me meti. Não, porque pega eu nunca fui. Nunca gostei. Eu podia assistir, mas eu fazer não. Porque eu acho que era um desrespeito. Você como piloto tem que ter moral, dar moral ao público, ao povo, né? Tanto que a corrida do Centenário era de sentido invertido do trânsito normal. Para quê? Para dificultar os malucos não ficarem fazendo pega essas coisas do Centenário.